eu organizar aqui que está me atrapalhando. Aí. Estão vendo o slide? Só para confirmar, por favor. Sim? Alguém fala, por favor, se está vendo o slide? Tá sim? Beleza. Só para confirmar. Não. Calma, deixa eu voltar aqui. Espera aí que tem gente querendo entrar aqui na aula. Aluna. Bom, seguinte, pessoal, ó. No primeiro ano ainda, a gente só está revendo matérias do primeiro ano, por enquanto, né? Vocês viram esse esquema de equação exponencial. O que seria isso? Vamos lembrar um pouquinho aí. Falou de exponencial, automaticamente você vai lembrar de expoente. O que é expoente? Para quem não lembra essa partezinha. Expoente é quando você pega, por exemplo, vou pegar uma coisa bem simples, tá? Só para vocês lembrarem. 3 ao quadrado. 3 ao quadrado é uma potência, que vai dar 9, obviamente, né? E você tem um expoente aqui em cima, tá? O que vai acontecer, então? Equação exponencial é quando você tem um expoente e no lugar desse número você tem uma letra, tá? Como nesses exemplos que eu escrevi aqui, ó. Tá? O exemplo A, B, C, D. Então, nós vamos trabalhar com potência. Automaticamente, tem que vir na sua memória aquelas propriedades de potência que vocês viram anteriormente, lá no sexto, sétimo ano, por aí. Tá? Aos poucos a gente vai fazendo os exercícios e eu vou lembrando as propriedades fundamentais aqui para a gente poder resolver. Então, nós vamos trabalhar com potência, praticamente com potência, tá? Só toma cuidado, porque, de certa forma, você vai ter que apresentar essa relação, né? Lembrar dessas regrinhas, tá? Então, toma cuidado com isso aí. O que vai acontecer, então? Vamos lá, vamos seguir aqui. Eu tenho, por exemplo, essa equação exponencial. É equação porque tem o igual e o x está elevado, 2 está elevado a x, por isso que tem um expoente, que você precisa descobrir esse valor. Nesse caso, eu pus uma bem mais simples, mas só para vocês lembrarem como faz, né? Você vai ter que pensar, a primeira coisa que você vai ter que fazer é o seguinte, deixar a parte do exponencial sozinho e o 16 que não tem letra, que não tem elevado a nada, né? Você joga para o lado direito, tá? Desse jeito. Então, aqui, o que vai acontecer? Eu vou pensar assim, bom, 16. 2 elevado a algum número dá 16? Se você conseguir de cabeça, você já coloca a potência que dá 16. Se não, você vai ter que, né, fazer o esqueminha lá dos números primos. Tá? Vou fazer aqui só para mostrar, mas dá para até resolver de cabeça aqui, se quem quiser. Porque vai dar 2 a quarta. Você vai decompondo em números primos, vai chegar a 2 a quarta. Qual que é a intenção? Qual que é a estratégia? Achar o valor do x, obviamente. Como as bases são iguais, você pode cancelar as bases e aí acha o valor do x claramente. X igual a 4. Solução 4. É assim que resolve a equação exponencial. Basicamente é isso. Tá? Vê se vocês lembram aí lá do primeiro ano, né? Às vezes é difícil lembrar mesmo. Tá? Separa o que tem expoente do que não tem, começa por aí. Na sequência, pensa no número, numa potência, que também você tem que, né, no caso, pensar numa potência com a mesma base, para que você possa cancelar essa base depois. Tá? Então, pensei na base 2, né? Que nem aqui, ó. Aqui eu vou separar, tá? Agora eu vou pensar, porque o 27, 9 elevado a quanto que dá 27? Não dá para fazer isso. Então, na verdade, eu não vou pensar na base 9. Você vai ter que ter o jogo, né? E pensar na base 3. Porque 9 e 27 está na tabuada do 3. E o 9 é 3 ao quadrado, ó. Então você tem que tomar cuidado com isso também, né? Porque às vezes você vai ter que pensar em outra base que não está escrito aí. E o 27 é 3 ao cubo. Porque o que vai acontecer? Aí vem as propriedades de potência, ó. Tenta lembrar dessa, ó. Quando você tem dois expoentes, você multiplica os dois, tá? Para virar um só. Opa, não é x, não é 3. Aí cancela. Vou colocar aqui em cima a continuação, tá? Ó, cancela as bases 3 e acha o valor do x tranquilo. X vale essa fração.
tá? Por enquanto não é nenhum da apostila ainda não. São exemplos mais básicos para a gente lembrar a estratégia básica. Beleza? Estão lembrando? Vai tentando, tá? Bom, tá? Mas qualquer coisa vocês me falam. Denis, para. Aqui, ó. Vamos pensar. Aqui tem o 2 e o 5, né? Desse lado esquerdo. Do outro lado tem 20, 125 e 8. Se você analisar bem, 125 é 5 ao cubo. Qualquer coisa faz a decomposição, tá? No rascunho e tal. Estou fazendo de cabeça. E o 8 é 2 ao cubo. Quando as duas potências estão elevadas ao mesmo expoente, eu posso escrever assim, ó. Continuar aqui do lado. Eu posso colocar um parênteses e elevar ao cubo. Ao invés de cada um ficar com o seu expoente, você coloca um só. Só que está quase igual um lado com o outro. Ó, vamos comparar o lado esquerdo com o lado direito. Qual que é a diferença? É a posição ali dos números. Só que tem uma regrinha, uma propriedade de potência, que se você trocar a ordem dos números, o expoente fica negativo. Tá? Cancela o 2 quintos, x vai dar menos 3. Solução da equação, menos 3. Então, assim, obviamente que aqui, ó, vamos voltar só um pouquinho aqui. Aqui rola uma propriedade de potência, multiplica os dois. Aqui rola uma propriedade de você inverter a fração e mudar o sinal do expoente, tá vendo? Aqui também, de certa forma, rolou uma propriedade, porque eu coloquei, ao invés de colocar cada um com o número 3, né, como expoente, eu coloquei um só, tá? Então você vê que precisa dessas propriedades de potência, tá? Elevado, conserva a base, somos expoentes, quando estava assim, ó, por exemplo. Ó, a gente vai lembrando durante os exercícios aqui, ó, que aí você tem que fazer 5 mais 3 dá 8, tá? Essas propriedades tem que lembrar um pouquinho. Então já lembrei aí umas 3 agora, né, pô? Essa de multiplicar, essa que você pode escrever uma potência só, e essa de você inverter e mudar o sinal lá em cima. Se é negativo, vira positivo ou vice-versa, tá? Vai vendo aí, ó. Aqui, ó, tá vendo? Mesma coisa, ó. Aqui também tem uma potência, ó. Se você jogar o 5 para cima, trocar com 1, automaticamente os sinais mudam do expoente, ó. Ele muda os sinais. Porque o que acontece? Está 1 quinto. Eu troquei por 5 por 1, tá? É que esse 1 embaixo não precisa colocar. Como eu troquei, você muda os sinais do expoente. É como se tivesse um aqui embaixo, tá? Mas isso não precisa pôr 1, né? Dividido por 1. Pode deixar assim mesmo. Aí corta as bases. Aí cortei. E aí resolve essa equação. Tá? Joga para lá, para cá. Equaçãozinha de primeiro grau aqui, né? Vai dar 6x e aqui vai dar 3. Vou continuar aqui do lado. X será 3 sextos. Simplificando por 3, tabuadinha do 3, meio. Solução, então, meio. Mano, agora que vocês têm acesso à plataforma, eu vou colocar lá dentro da plataforma. Se caso não der certo, que eu vou tentar colocar pela primeira vez, a gravação eu já vou colocar mesmo que dá certo. Agora, o slide eu vou tentar colocar lá. Se caso não der certo, eu aviso vocês no grupo, tá? Mas pode depois, dar só um tempinho até amanhã, assim, aí eu coloco lá no, hoje à tarde, hoje à noite, eu já coloco lá na plataforma para vocês. Beleza? Se quiser tirar foto também, fica à vontade aí. Tá? Agora, eu vou pegar um pouquinho mais avançado, que vocês também viram no primeiro ano, antes de chegar aqui nos exercícios da apostila. Olha aqui, ó, esse é um pouquinho mais avançado, ó. Esse aqui. Esse aqui a gente vai trabalhar um pouquinho mais, tá? Tem algumas estratégias aí, vocês vão perceber, e tentar relembrar, né? Que faz tempo isso. O que acontece? Se você reparar as potências, aqui está 4 elevado a x
e aqui está 2 elevado a x. Eles têm uma relação ali. Tá? Se eu pegar esse 4 e colocar 2 ao quadrado, fazer uma mudança aqui, ó. Você vai perceber que esse 2 elevado a x vai aparecer aqui, ó, no 4. Por quê? O que acontece? Como aqui vai rolar uma multiplicação, você pode trocar. Ó, o 2 que estava dentro eu coloquei para fora. Por quê? Por que eu posso trocar? Deixa eu justificar melhor, né? Quando você faz isso aqui, ó, a propriedade da potência, ela fala assim, ó, multiplica os dois para virar uma coisa só, 2 vezes x. Como eu estou trabalhando com a multiplicação não importa a ordem. Se eu escrever assim, ó, de qualquer maneira, você vai fazer uma multiplicação e vai dar 2x do mesmo jeito. Então, não importa se você colocar o 2 para dentro ou o x para dentro, vai virar a mesma propriedade, a multiplicação do mesmo jeito. Então, eu fiz uma mudança para isso, tá? Eu troquei, porque eu vou mostrar o seguinte. Você vai usar uma estratégia. Você pode usar essa estratégia em vários momentos, tá? Qual que seria a minha estratégia? Vê se vocês lembram disso. Cada 2 elevado a x, eu vou colocar uma letra. Sei lá, uma letra qualquer, tá? Eu coloquei t. Pode ser qualquer letra, isso não importa. A partir do momento que eu fizer essa troca aqui, ó, cada 2 elevado a x eu colocar t, você terá uma equação de segundo grau. Você vai resolver essa equação de segundo grau, Bhaskara, soma e produto, do jeito que você achar melhor. Eu vou fazer Bhaskara mesmo. E você vai achar os valores de t, porque a equação que está em vermelho aqui é t que nós estamos trabalhando, não é x mais, tá? Eu troquei por t. Depois que eu achei os valores do t, eu vou vir aqui nessa informação, no 2 elevado a x igual a t, e achar o valor do x, que é o que ele quer de verdade. Tá? Então, o que vai acontecer? Fazendo essa estratégia, eu vou seguir aqui. Deixa eu só ver um negócio, gente. Rapidinho, por favor. Tá. E aí eu vou seguir esse caminho, ó. Vamos lá. Delta é igual. Vamos por partes. Ó. Cair numa equação de segundo grau, basta. B ao quadrado, menos 20 ao quadrado, dá 400, né? Menos 4 vezes A vezes C. Cuidado que o A e o C aqui identifica certinho. Bhaskara tradicional, tá? 4 vezes 24 vai dar 256. Se você fizer essa continha de menos, vai dar 144, tá? Aí eu vou continuar a fórmula, ó. T igual, não é x, tá? Cuidado que agora a letra é t. Menos b, mais ou menos a raiz quadrada do 144, né? Do delta, 2a. Você terá o primeiro valor, 32 dividido por 2, e o segundo valor. 20 menos 12 dá 8. 8 dividido por 2 dá 4. Tenho esses dois valores. Mas eu não resolvi a equação dada no exercício. Porque a equação dada no exercício, a letra é x, não é t. O t só foi um mecanismo que eu fiz para trocar, uma troca que eu fiz de variável, que a gente fala, para que eu possa desenvolver o exercício. Eu vou vir aqui para terminar, e no lugar do t eu vou colocar 16, e depois eu vou repetir e vou colocar 4. Aí eu vou achar o valor do x. Tá? Eu vou fazer 2 elevado a 4 dá 16, né? Então você pode cortar, ó, o x vale 4. Primeira resposta. 2 elevado ao quadrado é 4, o x vale 2. Então a minha solução são os valores 2 e 4. Cuidado, porque aqui ó, você vai perceber no começo. Aqui, ó, vai dar uma equaçãozinha de segundo grau, fazendo essa troca, tá vendo? Todo 2 elevado a x. Se você trocar por outra letra, essa estratégia, né? E depois voltar para isso, não tem problema, que daí você vai achar o valor do x, não tem erro não, tá?
Pode até testar o x valendo 2 aqui, por exemplo, ou o x valendo 4 aqui, e fazer a continha, você vai ver que vai dar zero. Vê se você se recorda no primeiro ano isso aí. Pode perguntar, gente, fica à vontade. Tá? A única, talvez, desvantagem é lembrar do básico, que é as propriedades de potência, né? Propriedade de potência de multiplicar, quando tem dois expoentes, e essas propriedades aí. Tá? Agora eu vou pegar os exercícios da apostila. São um pouquinho mais avançados, né? Porque são mais focados no vestibular e que usam esses conceitos aí. Mas a estratégia básica, eu trabalhei nesses exemplos. Beleza? Qualquer coisa fala, tá? Ó, isso aqui. O que que acontece? Aqui nós temos a seguinte situação, ó, vamos lá. Vamos lembrar um pouquinho aqui. Você tem o f de x, que é uma função exponencial, tá vendo? Tem um expoente aqui. E tem essa função g de x aqui, ó. 8x, 8 vezes x é a mesma coisa, tá? Ele quer que você monte essa equação. Só que cuidado, porque agora está envolvendo uma matéria lá de trás, que é função composta, tá? Qual que é o lance da função composta? Vamos ver se vocês lembram. No caso aqui, ó, é f de g de x. Eu vou pegar o g e vou colocar aqui dentro da f, função composta. Então vamos colocar, ó, vai ficar 2 elevado a, coloco aqui dentro, 8x. Pronto, fiz a função composta da g dentro da f. Agora é o contrário, ó. Agora é a f dentro da g. Agora é o processo contrário. Eu vou pegar a função f e jogar aqui dentro da g, ó. Então vai ficar 8 vezes a função f. Então fiz um lado, fiz o outro. Agora eu vou resolver, tá? Bom, o que que acontece? A nossa intenção é sempre deixar assim, 2 elevado a x ou alguma coisa nesse sentido e 2 elevado a algum número, para que você possa cortar e achar o valor do x, tá? Aqui não está tão simples assim, porque o 8 está multiplicando a potência. Se só tivesse isso daqui, você poderia cancelar as bases e desenvolver a equaçãozinha. Mas não está. Tem um 8 aqui. Agora vamos pensar. Ó, 8 é 2 ao cubo. Olha lá, já está aparecendo um 2 para mim. Pelo menos está tudo base 2. Tá valendo. Aí, você tem lá na propriedade do fundamental, quando você tem uma multiplicação de duas bases iguais. Conserva a base e soma os expoentes. Tá? Tenta lembrar da regrinha de potência. Multiplicação de duas bases, digamos assim, conserva a base e soma os expoentes. Se fosse divisão, subtrai os expoentes. Tá? Só para lembrar a regrinha de potência. Bom, agora beleza, as bases estão iguais. Posso cancelar e trabalhar só com a parte do x. Ó. Jogo o x para cá, vai dar 7, né? Então, o x vale 3 sétimos. Solução, 3 sétimos. Bom, dois assuntos, né? Um já trabalhado e um atual. Função composta e equação exponencial, ó, porque caiu na equação exponencial aqui, tá? Dois assuntos trabalhados aí. Beleza? Ó, de acordo com o tempo aqui, eu vou fazer o seguinte: eu vou fazer dois exercícios de cada módulo dessa matéria aí, e na sequência eu falo da matéria da prova. Pode ser? O que vocês acham? Pode ser assim?
Pode? Que daí eu falo um pouco da matéria da prova, que a prova já é quarta-feira, né? E aí a gente não vai se encontrar. Vamos fazer mais um, então. Apesar que eu tenho os exemplos ali, né? Eu tô fazendo os exemplos também, já fiz alguns. Olha esse. Qualquer coisa eu volto, tá? Fala aí, gente. Deixa eu só copiar aqui um pouquinho maior. Ó, 750. Bom, pelo visto, eu estou trabalhando com a base 5 aí, né? Tá na cara, base 5. O que vai acontecer? Vamos fazer o 750, ver se dá para trabalhar com essa base 5. Vamos decompor, porque 750 é um número grande. De repente, a gente não consegue trabalhar tão claramente aí. Mas vamos pensar. Ó. Por 2. Ah, então já não vai dar. Ó. Porque o que acontece? Já não vai aparecer só base 5, tá vendo? Porque você vai dividir por 2, vai dar 375. Olha lá, já está aparecendo um 2 aí. Se tivesse tudo 5 aqui, ó, ficaria muito mais fácil. E não vai. Tá vendo? Esse 2 já está me atrapalhando. Até porque se você decompor, ó, vamos terminar aqui ó, a decomposição só para mostrar para vocês. Vai dar 75, aí você divide por 5, vai dar 15. Opa, deixa eu voltar aqui. Aqui. Vai dar 15. Aí já vai jogar um 5, vai dar 3, 3 vai dar 1. Olha lá, já vai aparecer um 2, um 3 aqui, ó. Se fosse tudo 5, né? Vamos supor, daria até melhor, porque daí ficaria 5 elevado a alguma coisa. Então deixa quieto isso daqui. Não funcionou. Até porque também 5 elevado a alguma coisa não vai dar 750. Tá? Se você fosse tentar fazer de cabeça, não daria. Tanto é que eu mostrei aqui. Bom, vamos pensar o seguinte. Se aqui está somando os expoentes, significa que rolou uma multiplicação de mesma base. Ó. Porque imagina o seguinte, debaixo do que eu escrevi, dessa parte aqui para cima, ó, conserva a base e soma os expoentes. Você volta porque está escrito no enunciado. Ó. Então, de certa forma, eu posso escrever a multiplicação de mesma base. Conserva a base e soma os expoentes. Nem precisa pôr 1, né? Porque 5 elevado a 1. Essa equação ela já está mais trabalhosa um pouquinho. Porém, de acordo com aquele meu exemplo que eu coloquei anterior, eu posso vir aqui e trocar. Já que aparece esse 5 elevado a x em duas partes, eu posso colocar uma letra. Quando você quiser, você pode fazer isso, tá? Depois você volta para cá, nessa parte vermelha. E aí vai ficar assim, ó. Só que não esquece de voltar lá daqui a pouco, no t, tá? No 5 elevado a x, porque você tem que achar o valor do x, não do t, né? Ah, tá. Ó, seguinte. Aqui, quando você faz assim, ó, vou fazer com número para você entender o que eu fiz com letra ali, tá? Vou fazer assim, ó, 2 mais 3. Isso daqui, Carol, como você está somando os expoentes, significa que você pode ter feito uma multiplicação de mesma base. Por quê? Qual que é a ideia da multiplicação de mesma base? Conserva a base e soma os expoentes. A professora no sexto ano, lá naquela época, ela colocava a potência para você, assim, ó. Aí você, se ela falasse, use a propriedade, você faria conserva a base e soma os expoentes. Você faria isso. O que acontece? Como é uma igualdade, se você tem a soma, você pode voltar para a multiplicação. Você pode fazer o processo contrário. Vê se você lembra dessa propriedade, que aí que é o ponto-chave, né? Entendeu? Se você foi com a propriedade, você pode voltar, já que é uma igualdade, tá? Então, o que eu fiz? Eu fiz isso. Pensando na propriedade de potência, eu pensei assim, bom, se está somando aqui em cima, significa que rolou uma multiplicação de mesma base. Que, obviamente, se você for fazer o processo contrário, você vai conservar a base e somar os expoentes. Né? Eu só estou fazendo o processo invertido. E aí, eu pensei assim, como aparece muito 5 elevado a x, muito não, né? Apareceu duas vezes, eu coloquei uma letra no lugar. Porque agora, ó, 5t mais 1t, você consegue resolver essa equação de primeiro grau. No caso, naquele meu exemplo, virou uma equação de segundo grau, né? Não tem problema. O importante é você conseguir resolver uma delas. Aí você vai fazer aqui, vai dar 2, 5, 125. É.
Bom, mas eu não quero o T. O T foi só uma estratégia que eu fiz de mudança para eu poder desenvolver o exercício. Eu vou voltar para cá e desenvolver 5 ao cubo, que dá 125. Portanto, x vale 3. Quando você vê que há a possibilidade daquela potência, daquela aquele exponencial, você trocar por uma letra para te ajudar a cair numa equação de primeiro, de segundo grau, equação que você sabe resolver, você troca, não tem problema. O problema, na verdade, é você parar o exercício aqui e falar que a resposta é 125. Não, porque você está achando o valor desse E. Você vai voltar para cá e vai desenvolver essa troca que você fez no começo. Para achar o valor da verdade da letra x, né? Porque ó, a equação é x, não t. A variável é x. Certo? Alguma dúvida? Tá? Parte básica da matéria de equação exponencial é isso. É você saber, de repente, usar essa estratégia de trocar a variável, trocar a letra, e também usar as propriedades de potência, né? Deixar fazer de tudo para ficar assim, ó, um exponencial igual a um número, para que você possa desenvolver e cortar as bases, né? Aí você corta as bases iguais, obviamente tem que ser iguais, para que você a igualdade vale, né? Aí você tira o 5 daqui, o 5 daqui, automaticamente você só tem o x igual a 3, né? Tá? Basicamente é isso. Aí, na sequência, para a gente fechar, como tudo que a gente viu de equação, a gente acaba caindo em função, né? Gráfico, essas paradas todas. O que vai acontecer aqui? A função exponencial, você vai usar basicamente a equação exponencial, que uma coisa puxa a outra. A única diferença é que, automaticamente, você vai ter aquele parzinho sagrado x e y. Por exemplo, aqui, eu coloquei uma função que é exponencial, está 2 elevado a x. É a mesma coisa que eu escrevi assim, ó, y é igual a 2 elevado a x. Você tem uma relação do y com o x, que é uma funçãozinha, né? O y está dependendo do x, e aí você tem como desenhar um gráfico, né? A relação, os pontos do plano cartesiano. Como que eu faria este gráfico? Eu vou fazer basicamente o básico, e aí depois eu explico as estratégias, tá? Faço aquela tabelinha sagrada, toda funçãozinha a gente acaba fazendo isso, né? Principalmente de função, o basiquinho. Vou colocar valores para x, sei lá, vou colocar um negativo também, tá? Vou colocar menos 1, 0 e 1. Aí você se lembra que função seja do que tipo for, você tem que colocar valores da x, mas o y você tem que seguir a fórmula, né? Então você vai lá e faz, ó, 2 elevado a menos 1. Aqui eu vou ter que pôr 2 elevado a menos 1. Quanto que é 2 elevado a menos 1? É meio, que o x vale menos 1. Tá? Vocês lembram que quando você tem o expoente negativo, você inverte a fração? Então aqui é como se fosse 1, então ficaria meio, né? Vê se vocês lembram dessa propriedade de potência. Tá? Negativo, inverteu. Eu usei isso em algum exemplo lá atrás. Aí você vai pôr 2 elevado a zero, porque o x agora vale zero, no caso vai dar 1, todo número elevado a zero é 1, e 2 elevado a 1, que dá ele mesmo. Tá? Vou ter esses três pontos. Vamos colocar aqui, ó. O menos 1 vai estar ligado no meio. O meio é 0,5 aqui, ó. Tá? O 0 está ligado no 1. O 1 está ligado no 2. E assim vai, né? Quantos mais pontos você colocar, você vai ter uma curva. Assim, tá? Daqui a pouco a gente compara com a curva do outro exercício, para vocês perceberem um lance aqui, tá? Aqui a mesma coisa, ó. Vamos fazer o parzinho x e y. G de x, h de x é a mesma coisa que y, né? Toda função tem um y dependendo do x. Vou até colocar os mesmos valores, até para ficar mais fácil para fazer a conta. E vou lá, ó. Agora eu vou colocar meio elevado a menos 1. Tem negativo em cima, inverte. Vai ficar 2 elevado a 1.
meio elevado a zero, todo número elevado a zero é 1, meio elevado a 1. Todo número elevado a 1 é ele mesmo. Tá? É só jogar os valores que você atribuiu no x lá na fórmula para você ver quais são os valores do y. E aí faz a ligação. Ó. Menos 1 está ligado no 2. O 0 está ligado no 1. 0 está aqui, né? O 0 está ligado no 1. E o 1 está ligado no meio. 0,5. E aí você teve a curva virada para cá. Opa! Antes que o Heitor fale, Denis, está feio. Né, Heitor? Aí, tá feio. O que acontece? Primeira coisa, essas funções tem como eu falar também se ela é crescente ou decrescente. O que nós podemos reparar aqui na tabela? Ó, vamos ver a primeira, depois eu vejo a segunda. Eu aumentei o valor do x, ó, de menos 1 foi para 0, de 0 foi para 1. Estou aumentando os valores do x. Automaticamente, os valores do y aumentaram também. Tá vendo? Aumenta o valor do x, aumenta o valor do y. Quando aumenta os dois, a função está crescendo, a função é crescente. Nesse caso, do b, eu aumentei os valores do x, tá vendo? Está aumentando, menos 1, 0 e 1, está aumentando o número. O y está diminuindo, ou seja, é uma função decrescente, se fosse para classificar. Estrategicamente, rapidinho, como que eu olho se ele é crescente ou decrescente? Aqui, ó, pela própria fórmula. Se o teu A for maior que 1, ela é crescente. Se teu A, o A que eu vou mostrar, é menor que 1. Porque toda função exponencial ela tem essa estrutura aqui, ó, A elevado a x. Pode até ter um número somando, subtraindo, tal, mas o importante é você observar essa parte do exponencial. Se esse número for menor que 1, na verdade entre 0 e 1, né? Porque o máximo é 0 também, não pode ser menor. Se for menor que 1, vamos pensar assim, se ele for menor que 1, a função é decrescente. A curva é para a direita de quem está vendo, né? Ela desce de cima para baixo. Se for maior que 1, a função é crescente. Vou escrever aí, caso você... Crescente, decrescente. Então, se de repente você tem um exercício que vai pedir para classificar, você já olha a fórmula. Se ele der uma fórmula, você olha a fórmula. E observa essa parte do exponencial. Se a base dele, né, base expoente, base é embaixo, se a base, que eu estou chamando de A, for maior que 1, é crescente. Se for menor que 1, é decrescente. Tá? Olhando o desenho, crescente, decrescente. Beleza? Alguma dúvida? Só ver o horário aqui, tá tranquilo. Não? E aí, gente, por favor, qualquer coisa pode falar. Beleza. Agora aqui, ó. Aqui é o seguinte, você tem uma... Agora esse está na apostila, né? Deixa eu pegar dois aqui para a gente poder fazer. Fazer um e o dois aqui. Ó, você tem uma função exponencial, obviamente, né? E ele pede para esboçar o gráfico. Eu vou seguir o mesmo caminho, tá? Eu já sei que ela é uma função crescente, né? Porque olha aqui o A. Tá 2. 2 é maior que 1, tá? Então já é uma função que vai para a direita, uma curva para a direita, hein? Subindo, né? Da esquerda para a direita. Então, mas de qualquer maneira, vamos lá colocar os parzinhos aqui, só para relembrar. Vou colocar negativo só para mostrar a parte negativa. 0 e 1. Coloco esses três mais fáceis, mais tranquilos, até a não ser que ele dê o valor, tá? Se ele der o valor, você tem que seguir os valores. Se ele colocar assim, por exemplo, vou complicar um pouquinho. Ele coloca ali 2, 3 e 4. Está ligado nos reais. Ele coloca assim: esses são os valores do x, esses são os valores do y. Aí você tem que seguir esses valores, tá? Porque ele deu o domínio da situação. Domínio e imagem, né? O domínio ele deu.
Mas no caso aqui ele falou só para esboçar e não colocou nenhuma informação relacionada a isso. Então eu posso ficar mais à vontade. Aí, aqui é a mesma coisa que y, né? Você vai substituindo os valores de x e fazendo os cálculos. Vou fazer aqui no canto, ó. Primeiro, o 2 elevado a menos 1. O que vai acontecer? 2 elevado a menos 1 é meio, que troca o sinal. Troca negativo em cima, troca, né? A base, ela inverte. Aí vai ficar meio mais 4, vai ter que rolar um MMC aqui, né? Vai ficar 1 mais, divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima, vai dar 8. Vai dar 9 meios. Ou 4,5, né? Se você dividir. Agora eu vou pôr o x valendo zero. Mesma fórmula dada no exercício, tá? Todo número elevado a zero é 1, mais 4, 5. Então, o y vale 5. Obviamente que vai dar um número maior aqui, né? Porque se a função é crescente, obviamente vai aumentando o valor do y. Estou aumentando o valor do x. Só uma análise básica. Vai ficar 2 mais 4, 6. 6. E aí você vai colocando os valores no desenho. Ó. Menos 1 vai estar ligado no 9 meios. 9 dividido por 2 é 4,5, então vai estar aqui. Ó. 4,5 está aqui. Menos 1 vai estar ligado no 4,5. Certo? Entre 4 e 5. O 0 vai estar ligado no 5, em cima. E o 1 vai estar ligado no 6. Mais acima. E aí você vai ter uma curva. Essa curva não deu certo. Aí. Melhorou um pouquinho. Esbocei o gráfico. Ela não cruza o eixo X, tá? Ela não pode, essa curva ela não pode cruzar o eixo X, porque para ela cruzar o eixo X, o Y teria que ser zero. E se você colocar na fórmula dada o Y valendo zero, olha o que vai acontecer. Passa esse 4 para cá, ó. Você não vai achar um valor, um 2 elevado a algum número que dá negativo. Não tem como, né? Tá? E aí você não vai conseguir. Essa curva ela não passa, ela não cruza o eixo X. Tanto ela não cruza aqui, como ela não cruzou também nos meus exemplos aqui, ó. Ela não vai cruzar, ela vai passar beirando ao eixo X, mas ela não cruza, tá? Ela não cruza o eixo X. O X não pode ser zero, nesse caso aí. O X não, desculpa, o Y não pode ser zero, né? Porque se não cruza o X, não vai ter o valor lá em cima do eixo. Beleza? Vou fazer mais um, até que caiu no vestibular do Albert Einstein, e depois a gente faz, ó, vê aí os pontos que caem na prova, tá? Que vocês possam relembrar aí comigo. Olha essa questão aqui, ó. Vou fazer ela com vocês. Ele fala o seguinte, ele tem toda uma história, e se você bater o olho no gráfico, obviamente você vai ver aqui, ó, uma curva que representa uma função exponencial. Ó a função exponencial aqui, ó. Meio estranha, né? Tem um raiz de 2 aqui, tá vendo? Um negativo aqui em cima, menos kt, que está bem pequenininho aí, no de vocês conseguem ver melhor, tá? Mas vamos entender a história primeiro, né, do exercício aí. Ele fala o seguinte, ó. A princípio, ele fala assim, ó, vamos embora. Determinar a massa de animais. Deixa eu só pegar a caneta aqui. Determinar a massa dos animais é extremamente importante para a administração de medicamentos. Há circunstâncias em que é possível estimar a massa de alguns animais sem o uso de balança. Por exemplo, é possível determinar a massa aproximada de um potro em quilogramas em função de seu perímetro torácico, em centímetros, por meio da fórmula. Tá, como vocês estão aí na época, né, dos vestibulares, por estar no terceirão, vamos algumas dicas básicas aí. Primeira coisa, a hora que você vai observar a medida, verifica a unidade, né? Isso aí muito professor de física fala, eu já comentei também em aula. Então aqui, ó, a gente tem uma fórmula, tá?
que representa a massa dependendo do perímetro torácico do animal, que é esse S. A massa depende do S, tá? A massa vai estar em quilograma e o S vai estar em centímetro. Agora vamos continuar a situação aí. Para tratamentos anti-inflamatórios com meloxicam, a dosagem indicada para equinos é de 0,6 miligrama desse princípio ativo por quilograma de massa corporal. Então, eu preciso saber a massa do animal para poder passar a dosagem certa do medicamento, tá? Então, vamos marcar aqui, ó, é 0,6 miligramas a cada 1 quilo, por quilo, tá? Só marquei aqui embaixo para não esquecer. Esse medicamento é comercializado em frascos de 100 ml contendo 2 gramas, desculpa, 2 gramas, não é grama de jardim, né? 2 gramas, 100 ml contendo 2 gramas de meloxicam. Ou seja, no remédio, no frasco, tem 100 ml, um frasco de 100 ml tem 2 gramas. Tá? Já reparo que tem mudança de unidade aí, né? Uma hora está falando em quilo, outra relação está falando em grama. Fique esperto com isso. Aí ele começa, letra A. Vamos ver o que a letra A fala. Aqui, cadê? Considere um potro de perímetro torácico igual a 1,16 metros. Então, o meu S, lá da fórmula, que é o perímetro torácico, é 1,16 metros. Só que se eu precisar usar a fórmula está em centímetro, não está em metro. Então, 1 metro tem 100 centímetros, então eu vou ter 116 centímetros. Certo? Porque se eu precisar usar a fórmula, vai ter que estar em centímetro. Que será tratado com esse anti-inflamatório. Determine a massa desse potro em quilogramas segundo a fórmula. Primeira etapa. Segunda etapa. E a dosagem do meloxicam em ml a ser administrada ao animal. Então, ele quer a massa do animal e depois quanto que ele vai receber de medicamento. Tá? A massa é só olhar a fórmula. Vamos já resolver aqui, ó. 116 é o S, olha a fórmula lá que eu circulei, tá? Tá no exercício. E 0,7. 116 menos 25 eu já fiz aqui e dividi por 0,7, dá 130. Se você já dividir, tá? A massa foi 116 menos 25 vai dar 91, né? 91 dividido por 0,7 dá 130. A massa foi. Beleza? Agora, a gente precisa, com essa massa, chegar na dosagem do medicamento. A primeira relação que ele fala é o seguinte: a dosagem é de 0,6 miligrama para cada 1 quilo do animal. Ou seja, a primeira coisa que eu vou ter que fazer é mexer com essa relação aqui, ó, do anti-inflamatório. Eu preciso saber quanto do remédio vai para 130 quilos, já que o animal tem 130 quilos, tá? Uma regrinha de 3, 130 vezes 0,6. Por enquanto, a gente não está trabalhando com exponencial, tá? Estou trabalhando só o conceito do exercício aqui com regrinha de 3, que vai dar 78. 78 miligramas. Certo? Só que o remédio é vendido nesses frascos de 100 ml. E ele quer saber isso, ó, a dosagem em ml. Então, o que, que eu vou fazer? Agora eu vou para outra relação do frasco. Só que a relação, ele quer saber quanto que é dessa dosagem, vamos chamar de D, pode ser qualquer letra, sendo que eu tenho 78 miligramas. Não vou deixar assim. Por quê? Senão você vai montar uma outra regrinha de 3 com unidades diferentes. E não pode fazer conta com unidade diferente. Lembra muito bem, né? Eu vou ter que colocar ou tudo em miligrama ou tudo em grama. Eu vou colocar em miligrama, porque 2 gramas acaba sendo 2.000 miligramas. Cada grama tem 1.000 miligramas, 2 vão ser 2.000, tá? Para que eu possa fazer a dosagem certinho de acordo com o frasco.
Se você dividir, vai dar 3,9 ml. Essa é a resposta. Eu tive que trabalhar com essa relação do frasco porque está em ml e é o que ele quer, tá? Na questão. A dosagem em ml. Não adianta você parar aqui e achar em miligrama, porque ele quer em ml, e aí ml ele joga outra relação do frasco lá. Repara que é uma questão, eu estou fazendo ela de propósito também, né? Para que vocês possam administrar esse conceito aí de uma forma mais clara. Que eu estou trabalhando fórmula, foi uma fórmula dada no exercício, não foi uma que eu decorei, que eu guardei, nada. E também eu estou trabalhando regra de 3, né? Para resolver a questão. Certo? Tá? Mais por curiosidade mesmo e estratégia de vestibular. Cuidado aí. É muita informação, dá uma assustada. Porque você tem duas relações aqui que eu coloquei para montar as regrinhas de 3 e tem a fórmula, né? Então você tem que seguir um caminho certinho devagar, né? Questão aberta aí. Bora fazer a próxima? P? Vou fazer, tá? Para dar tempo de comentar. Ah, tá. Pode copiar. Fica à vontade, cara. Bom você me falar para eu ter essa noção. Certo, caro amigos. Vem aqui. Falou. Ó, só apaguei aqui para os outros slides igual para seguir a questão B, tá? A questão B. Bom, a questão B agora já cabe a matéria de hoje. Que a questão B ela fala assim, ó. Em um outro, a quantidade QT em miligramas, deixa eu marcar aqui, de meloxicam presente no organismo do animal, T horas após a aplicação, é descrita pelo gráfico. A função, deixa eu só aumentar aqui a fonte, escrever maior aqui para a gente entender essa função. É menos KT? É menos KT. Tá, a fórmula é essa. Então agora é o seguinte, ó, agora é uma outra situação que ele pede para você olhar o gráfico e através do gráfico também você tem uma fórmula aí de exponencial, tá? Ele pede para você determinar o valor da constante K, desse número que estaria aqui em cima, e a quantidade de meloxicam presente no organismo desse animal 24 horas após a aplicação. Porque o gráfico, a quantidade de remédio, está dependendo do tempo. Olha o tempo aqui, em horas. Então, assim, tem uma relação entre eles. O que acontece? Primeiro vamos começar pela constante K aqui, pela forma. Tem um ponto em destaque que não foi dado à toa. Com tantos números que tem aí que caberiam nessa curva, ele colocou esse ponto em destaque aqui, ó. O 18 ligado com 5, que provavelmente é para você usar. Não vai colocar isso aí à toa. Sendo que ele poderia ter colocado um número aqui ligado com o outro, né? Outras relações aí. Então vamos usar. Ó. Se eu pegar, deixa eu colocar aqui, o que significa o 18 e o 5, né? Em 18 horas, a quantidade de remédio é 5. Então vou colocar aqui a quantidade 5 num tempo de 18. Tá? Coloquei o T como 18, 5 como quantidade. É a relação dos dois aqui, ó. Tá? Aí, se eu trabalhar essa fórmula aqui, vamos lá. Eu vou, ó, aqui está multiplicando. Deixa eu passar isso aqui dividindo. Deixa eu ver se é melhor assim ou melhor ao contrário. Beleza? Eu deixei a parte do exponencial sozinho, ó, tá vendo? Não é x, tá? A gente estava trabalhando lá nos exemplos, 2 elevado a x igual a 4. Era x. Aqui no caso é k, só mudou a letra. Aí eu vou fazer o seguinte, ó, vamos lá. Vamos simplificar aqui por 5. Eu não vou dividir porque vai dar número com vírgula, tá? Eu vou deixar em fração mesmo. Eu vou deixar 1 e aqui eu vou deixar 64, que é 320 dividido por 5. E aqui é 18k, né? Menos 18k. Você já tem que ficar ligado que, se eu estou trabalhando com potência, o 64 pode virar uma potência, certo? Se eu colocar 64 como 2 a sexta,
Qualquer coisa, faz a decomposição, tá? 64 dividido por 2, vai dividindo por 2. Você vai chegar nessa questão que 64 é 2 elevado a 6, tá? Olha aí. E agora eu vou trabalhar essa potência aqui. O que vai acontecer? 2 elevado a 6 eu vou jogar para cima. Vai ficar negativo, porque você inverteu a fração. Aqui dentro, não sei se vocês lembram, deixa eu pegar outra cor aqui, nós temos o seguinte, deixa eu abrir maior, fazer aqui maior. Ó. Aqui tem o número 1 escondido, e aqui é a raiz quadrada. Lembra daquilo que a professora falava? Não sei se ela usava essa brincadeirinha do sol e sombra. O que está dentro está na sombra, vai lá para cima no sol. O que está fora está no sol, vai para baixo na sombra. Eu vou usar essa relação aqui, ó, para tirar essa raiz da minha vida aí. Automaticamente, vou conseguir desenvolver essa parte. O que vai acontecer? Aqui vai rolar uma multiplicação, já que eu tenho dois expoentes, né, o meio e o menos 18K. Na hora que você multiplica menos 18 por meio, vai dar menos 9. Tá? Para quem não lembra, menos 18 vezes meio. Dá menos 18 meios, que dá menos 9. Tá? E aí, agora vamos lá. Vai cortar o 2. Deixa eu fazer aqui do lado. Porque tem a mesma base. Pode multiplicar por menos 1, né? Só para tirar esses negativos. E passa o 9 dividindo. Olha lá, achei o valor do K. Se até trocar a ordem aqui, simplificar por 3, ó, vai dar 2 terços. Achei o valor do K. Mas o que eu usei como base? Eu usei como base esse ponto que ele colocou aqui no gráfico. Ó. Esse ponto é um destaque para mim, porque ele não colocou à toa. Poderia até ter tirado, né, se caso fosse. Significa que ele colocou para você usar. Então tem a estratégia aí de exercício que você vai falar, opa, por que ele colocou esse 18 e 5? Vamos usar. 18 horas, 5 a quantidade. 5 a quantidade, 18 é o tempo. E aí eu fui trabalhando. Tá? Aí, o que acontece? A minha fórmula, eu posso tirar esse K agora, né? Eu posso reescrever a fórmula e deixá-la assim, ó. Menos 2 terços de T. Elevado, tá? Elevado a menos 2 terços de T. Porque a fórmula tem um K, né? O K já tem 2 terços. Agora, tudo que ele perguntar, a gente utiliza a fórmula agora desse jeito. Que é a pergunta que ele faz na sequência, né? Ele faz assim, ó. Qual é a quantidade do remédio, né, do meloxicam, em miligrama, que é essa quantidade aqui, presente nesse animal, desse animal 24 horas após a aplicação. Ou seja, quando o tempo vale 24, qual que é a quantidade aí de medicamento? Agora você pega o tempo aqui na fórmula e põe 24. Tá? E aí desenvolve. Agora você tem o K, não precisa usar K mais. Bom, aqui, ó, vamos ver. A gente pode desenvolver essa conta porque a raiz de 2 não é exata, né? Aqui, ó, vou fazer o seguinte, 24 dá para dividir por 3, vai ficar 8. Então, vai 8 vezes menos 2, vai dar menos 16. Tá? Aqui, se você usar a mesma história lá do Sol e sombra, vai ficar 2 elevado a meio. Né? Então, deixa eu só melhorar aqui meu espaço. Espera aí que eu volto aqui, eu vou refazer, tá? Rapidinho aqui, essa parte. Aí vai ficar 6, 9K. K vai ser 6 nonos. Que simplificando dá 2 terços. Tá. O que vai acontecer aqui então? Ó, vai ficar 320 vezes 2 elevado. Aqui vai dar menos 16 vezes meio, que vai dar menos 8.
tá? Então, vai ficar 320 vezes 2 elevado a menos 8. Quanto que é 2 elevado a menos 8? Quando você tira o negativo, ele inverte a fração, né? Então vai ficar 2 elevado a 8 embaixo. 2 elevado a 8 embaixo é 256, que é 2 elevado a 8. Então você vai pegar o 320, multiplicar por 1 dá 320, dividido por 256, eu fiz aqui rapidinho, dou 1,25 miligramas. O problema maior aqui, na verdade, é você lembrar das regrinhas de potência, né? Por exemplo, essa brincadeirinha do sol e sombra aqui, para você desenvolver uma raiz que não é exata, porque raiz de 2 é 1,4 e tralalá, né? Aí você vai desenvolver a raiz exata, melhor você trabalhar com a potência. Até porque aqui a gente está trabalhando com um expoente menos 16 ainda, né? Aí você tem que multiplicar, tá? Lembrar esses conceitos básicos de potência aí para vocês. Tá? Se vocês quiserem, isso não cai na prova da semana que vem. Mas se vocês quiserem, na próxima aula, assim que a gente retornar ao normal, né, fazer as aulas aí, eu faço uma revisão só de potência com vocês, tá? Só se vocês acharem necessário, eu faço. De boa. E aí depois a gente continua o conteúdo da matéria, da apostila aí. Conteúdo da matéria, conteúdo da apostila. Beleza? Essa dá mais trabalho. É uma questão bem pesadinha, né? Bastante cálculo, né? Bastante cálculo, bastante regrinha do fundamental, né? Aquela coisa assim, tá? Aquele esquema é o seguinte, você vai estudar o que, por enquanto, de exponencial? O básico. Por exemplo, pegar aqueles exemplos que eu criei aqui no slide e estudar isso, fazer esses exemplos, dar conta de fazer esse tipo de exercício. Para mais para frente, você pular para a próxima etapa, que é fazer um exercício como esse, né? De vestibular, com tanto detalhe, né? Mas você tem que ter os conceitos de regras, propriedades, assim, do fundamental muito, muito na cabeça, né? Para que você possa desenvolver perfeitamente a conta, tá? Anotem aí a matéria da prova. Eu selecionei esses assuntos, tá? O módulo e a equação modular tá tudo junto, tá? Praticamente uma coisa só. Eu não vou cobrar a função modular. Tem a função modular, que o gráfico dá aquele Vzinho. Eu não vou cobrar isso, não. Eu vou cobrar a função inversa. Vamos lembrar, deixa eu ver o tempo aqui. Dá tempo. Função inversa, equação modular e inequação modular. Tá? Vocês querem que eu faça um exemplo de cada, só para dar uma lembrada? O que vocês acham melhor? Pode ser? Pode ser? Oi, oi, fala aí. Você quer que eu volte no exercício? Oh, claro, claro. Nossa, meu slide ficou meio bagunçado, hein? Não gostei, não. Ficou feio esse slide, hein? Nossa, sabe que bagunça? Antigamente você era mais organizado, Denis. Que bom. Que legal. Coraçãozinho. Eu achei que vocês iam falar alguma coisa, tipo, não, Denis, tá legal. Tipo, né, daquele incentivo, né? Não, Denis, é. Obrigado, gente. Eu vou almoçar até mais contente agora. Aí lá, ó, a outra tentando melhorar. Dá para entender. A outra tentando me ajudar. Dá para entender. Eu sei que tem um Q ali, ó. Tem um K, tem um 320 no meio. Mas tá bom, vai. Bora lá, então? Pegar um exemplo, tá? Deixa eu montar uma tela branca aqui para minha lousa. Ó, então vamos lá. Função inversa. O que seria a função inversa? Vou pegar um exemplo simples aqui para não enrolar muito, senão não dá tempo, tá? Aqui. Vou te dar uma funçãozinha de primeiro grau, certo? 2x mais 1. O que acontece? Toda função é uma relação entre o y e o x, ok? Beleza. Se eu for desenhar essa função, opa, rapidinho, só desenhar um exemplo. Vamos supor, se o x vale zero, se eu colocar zero aqui, o y vai valer 1. Se o x vale 1, 2 mais 1, 3. O x vale 3. Tá.
eu vou ter esse gráfico. Essa reta aqui. Essa reta representa a função f. Quando eu peço para você escrever para mim a função inversa, como que eu monto a fórmula? Começa por aí. Eu vou pegar a função dada e vou trocar o x pelo y. Só que toda função é o y que depende do x. O y fica isolado na fórmula, coisa que não está depois que eu troquei. Então, vou fazer ficar. Ó, 1 vai para cá, o 2 passa a dividir. Isolei o y. Portanto, essa fórmula é a minha função inversa. O que vai acontecer? Se eu desenhar essa função inversa, a reta que representa essa função, o que vai acontecer? Vamos lá. Se o x for 0, 0 menos 1 dá menos 1, dividido por 2 dá menos meio. Vai ficar aqui, ó. Aqui é o menos 1, aqui vai ser o menos meio. Tá? Se o x for 1, 1 menos 1 dá 0. 0 dividido por 2 vai dar 0. Se o x for 1, vai ficar aqui mesmo. Vai dar uma reta aqui, ó. Opa, Denis, uma reta, né? O que vai acontecer? Essas retas aqui elas vão se cruzar. Se você colocar mais valores aqui, elas vão se cruzar. Essa azul com essa preta. Tá? O que eu já sei? Que aqui haverá um eixo de simetria, passando bem no meio desse quadrante. Desse e desse. Ele é como se fosse o meu espelho. Toda função inversa, foi isso que eu falei para vocês naquele dia. Toda função inversa, ela vai ser como se fosse o gráfico, né, da função inversa, ela vai ser como se fosse um gráfico espelhado da função dada, através desse eixo de simetria aqui, ó, que está passando bem no meio desses dois quadrantes aqui, do primeiro quadrante e do terceiro quadrante. Tá? Então, como eu havia explicado para vocês naquele dia, se você tem um gráfico mais ou menos assim, ó, por exemplo, uma curva, uma função exponencial. Isso aqui é uma função exponencial, aproveitando a aula de hoje. Se eu quero a inversa dessa função exponencial, eu vou imaginar, bom, aqui tem um eixo de simetria, como se fosse um espelho. O meu gráfico da função inversa vai ficar aqui. Esse vai ser a função inversa daquela função lá de cima. Olhando pelo desenho, ficaria simétrico. Fazendo a fórmula, você teria que trocar o x pelo y e isolar o y. E aí ele pode perguntar, de repente, quando x vale menos 2 na função inversa, quanto vale? Quanto que vai ser o y? Vem aqui, substitui o x por 2 e faz o cálculo, né? Através da função inversa. Obviamente, porque ele pediu a função inversa. Tá? Tô falando assim de um jeito meio rápido por causa do tempo, tá? É só uma revisãozinha. Deu para uma clareada? Alguma dúvida? Sim, não, talvez. E é esse eixo de simetria, tá? Não vai fazer do lado esquerdo não, que tá errado, tá? É sempre do lado direito. No primeiro e no terceiro quadrante aqui. Bem no meio deles, que é a bissetriz que a gente fala, né? É a reta bissetriz que passa bem no meio do ângulo. Beleza? Posso ver o outro tópico? Equação modular? Vou seguir, tá? Pra gente terminar. Voltar para a tela normal, pegar uma tela branca de novo. Tá, equação modular. Qualquer coisa eu volto. Só abrir o áudio e falar aí. Bom, módulo é aquela história, né? É a distância do valor até a origem, que é o zero. Então, por exemplo, o módulo de menos 4 é 4. Módulo de menos 5 é 5. Módulo de 10 é 10, certo? Quando a gente tem uma equação modular, existem alguns valores que entram no lugar da variável x, que pode não, que deve dar certo, né? Com esse módulo de acordo com a equação. Para que você não fique pensando nos valores,
que você pode atribuir? Da seguinte maneira: você tira o módulo e iguala ao positivo, ou você tira o módulo e iguala ao negativo. Faço as duas equaçõezinhas, seja ela de primeiro ou de segundo grau, no caso aqui de primeiro grau. E aí eu concluo que a minha solução dessa equação, desculpa, não é uma só, são menos 13 e 7. No dia eu aconselhei a vocês fazerem um teste, porque às vezes, dependendo da equação que você monta aqui, uma resposta dá certo e a outra não. Vamos conferir. Ó. 7 mais 3 dá 10 positivo. Dentro do módulo fica 10. Se você jogar o menos 13 mais 3 dá menos 10. Dentro do módulo fica 10. Então bateu, ó. Deu tudo certo. Em que momento que eu tenho que tomar cuidado? Módulo é o sentido da distância. Se você tiver assim, ó, tem como um módulo dar negativo? Não tem como. Mesmo que você jogue o 3 aqui, ó. 3 mais 2 dá 5. Dentro do módulo fica 5 positivo e não 5 negativo. Não tem como. Então, nesse caso, a solução é vazia. Ou assim, né? Sem nada dentro. Certo? Equação modular. Só toma cuidado na hora que você tira o módulo se não cai numa equação de segundo grau, né? Por exemplo, está aqui x ao quadrado, aí você vai ter que fazer Bhaskara e tudo mais, né? Tá? Tranquilo? Tá? Estou fazendo só aquela lembrança, tá? Para vocês poderem sintonizar aí. Peraí, deixa eu voltar aqui que eu fiz. Tá. E por último, inequação. Tá? Deixa eu pegar uma mais simples e depois a gente pega uma mais complexa. Tipo aqui, 20. Ó, pode ser menor, menor ou igual, tá? Maior, maior ou igual. O que acontece aqui? Ó? Você tem que pensar em números que, quando eu tiro o módulo, sejam menores que 8. Tá? Então, por exemplo, se eu colocar o x valendo 7, módulo de 7 é 7. E 7 é menor que 8. Tá valendo? Se eu colocar o x valendo 6, módulo de 6 é 6. E 6 é menor que 8. Então, eu estou pensando em números menores que 8. Beleza. Agora vamos ver a situação do negativo. O negativo, você já tem que tomar cuidado. Porque, por exemplo, se eu pegar o menos 9, dá 9. E 9 não é menor que 8. Tá? Então, eu vou ter que pegar números, por exemplo, menos 7. Porque o menos 7 vai dar 7. O módulo, né, disso é 7. E 7 é menor que 8. Eu vou ter que pegar números maiores que menos 8. O menos 7, o menos 6, o menos 5, que são maiores que menos 8. Então, eu vou ter que pegar números maiores que menos 8. Porque aqui, no caso, eu posso falar menos 8 é menor que x, né? Ou x é maior que menos 8. Para não fazer essa análise tão detalhista, né? Eu falei para vocês que tem uma estratégia básica. Vamos para a estratégia que eu acho que é mais rápido, né? Quando você tiver o menor, você coloca assim, ó, tira o módulo, né? Entre o negativo e o positivo. Quando você tiver o maior, você coloca maior que positivo ou menor que negativo. Porque daí você já monta a resposta. Aí a solução, x pertence aos reais, tá lá. Tá? X pertence aos reais, tá o quê? O x está entre menos 8 e 8. Que é a mesma coisa. X pertence aos reais, tá o quê? O x está maior que 20, ou vamos pôr o negativo primeiro, né? X está menor que menos 20, ou x maior que 20. Tá? A resposta ela pode parecer assim também. Como aqui eu estou pegando valores entre menos 8 e 8, eu não estou pegando 8 igual a 8, tá? Se aqui fosse igual a 8... Oi? Não entendi.
Não, então, eu vou fazer assim, provavelmente a gente vai cobrar teste de vocês, tá? Aí vou marcar as alternativas mesmo, tá? Qualquer mudança eu aviso vocês com antecedência, mas provavelmente a gente vai marcar teste mesmo. Estou conversando com o Will certinho, que a gente está vendo a questão da plataforma e tal, e aí eu falo com vocês, tá? Mas de qualquer forma, já vai pensando no teste, tá? Porque eu acho que não vai dar tempo também de vocês tirarem foto, tá? Ó, então o que que vai acontecer? Só para continuar aqui, pode aparecer a resposta com colchetes. Não sei se vocês lembram disso. Como aqui nós não estamos trabalhando com a igualdade para 8, né? Só com o menor, você pode colocar colchete aberto, ó, porque não entra nem o menos 8 nem o 8, tá? Agora, se aqui fosse menor ou igual, você colocaria colchete fechado. Uma mais completa, um pouquinho. Vamos supor que esteja assim, ó. Qual que é a estratégia do menor? Menor, tira o módulo, coloca entre o negativo e o positivo. Aí você resolve aquele lance que eu falei com vocês, né? Aquela estratégia, ó. Passa o 3 para cá e passa para cá ao mesmo tempo, tá? Já faz direto. Ó, vai ficar menos 13 e 7. Agora, se for maior, só para a gente fechar aqui rapidinho. Se for maior, qual que é a estratégia do maior? X maior que positivo. Aí você resolve essa equação. Ou x menor que negativo. Aí você resolve aqui, vai dar 7. Aí você resolve aqui, vai dar menos 3. Certo, turma? Dá uma estudada. Hoje não tem tarefa, tá? Para vocês poderem estudar. Firmeza? Tamo junto e misturado? Vamos lá. Força, time! A gente se vê então. Valeu. Valeu, galera. Oi, oi, oi. Alguém tá me chamando. Fala, falar? Tchau. Tchau. Valeu, galera. Tchau.